Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, para quem não me conhece, sou das tutoras de linguagens aqui do Coronavest. E a nossa aula de hoje é sobre os textos multimodais, né? Os gêneros multimodais, a multimodalidade, que é um assunto aí bastante importante na sua prova do Enem, certo? Que já está chegando, estamos em reta final, então a gente precisa dar uma atenção maior a esses assuntos que são recorrentes nessa prova, certo? Então, os textos multimodais a gente encontra, assim, na maioria das questões, né? Que são textos justamente que trabalham a multimodalidade, quando a gente para pensar nessa palavra, multi de muitos, né? E modais vem de modos. Então, vários modos. Textos que contêm vários modos de linguagens. E vocês vão entender bem quando eu começar a apresentar tipos desses textos, certo? Então, bora lá conhecer um pouquinho do conteúdo. Primeiramente, a gente precisa relembrar de algumas coisas, e principalmente sobre o que é gênero textual. Vocês lembram o que é um gênero textual? Nós trabalhamos gênero textual em uma das aulas passadas, certo? Trabalhamos gênero textual, tipologia textual. Mas relembrando, o gênero textual, ele é o texto em si, é a materialização do discurso. Então, nós temos a expressão da palavra dentro de colocada como se fosse uma caixinha, e ali nós vamos ter características específicas daquele texto e tudo mais, e tudo isso vai formar um gênero textual. É um texto que tem características próprias, certo? Que é característico dele mesmo. Então aí nós encontramos a carta, nós encontramos a propaganda, nós encontramos o chat, os livros, o romance no caso, nós temos os contos, nós temos diversos gêneros textuais. Então, lembrar que um gênero textual é o texto em si, né? É onde nós encontramos a expressão da palavra, digamos assim, é a materialização desse discurso mesmo, certo? Então, e esses gêneros textuais, eles são criados conforme a necessidade da sociedade. Então, conforme as mudanças da sociedade, né, conforme, por exemplo, antigamente as pessoas utilizavam bastante a carta. Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar alguém que ainda utilize esse gênero textual. Nós encontramos agora na internet, né, com as tecnologias e tudo mais, as pessoas se comunicam através dos chats, né, rápido, fácil, né, e de resposta imediata. Então, assim, conforme a mudança da sociedade, a comunicação também muda. Então, o gênero textual, as pessoas elas vão criar gêneros textuais que se adaptem à sua necessidade, ao seu tempo, certo? Então, eles são criados conforme a necessidade da sociedade. E aí, nós também precisamos lembrar dos diferentes tipos de linguagens que nós encontramos em um texto, certo? Nós encontramos a linguagem verbal, né, que é aquela onde há a palavra, certo? Onde há a expressão da palavra. E nós temos a linguagem não verbal, que a gente tem a linguagem através de signos, como eu posso dizer, de gestos também, de expressões. Nós temos símbolos, nós temos imagens, nós temos recursos, né, visuais. Então, a linguagem verbal é aquela que vai se utilizar da palavra. A linguagem não verbal, que em sua grande maioria vai se utilizar de recursos visuais, certo? E nós temos ainda a linguagem verbal e não verbal, que seria a linguagem mista, certo? Que une em si, né? Um texto que contém essas duas linguagens vai ser um texto misto. Isso é uma característica da multimodalidade, que é a união da verbalidade, né? Do texto verbal e do texto não verbal, para dar aí um reforço na expressão, talvez, certo? Para tornar mais expressiva a mensagem, tá bom? Mais trabalhada. E aí nós temos, né, a utilização da linguagem não verbal, através da linguagem visual, né?
nós temos a escrita, nós temos a oralidade, ainda nós temos o audiovisual, mas aqui o que nos interessa realmente, né, na prova do Enem, como não tem como escutar, então o audiovisual ficaria difícil, mas assim, o Enem ele vai priorizar esses tipos de linguagem, a visual, né, trazendo recursos imagéticos, a linguagem escrita, né, trabalhando com a palavra, e a oralidade também está muito presente no Enem, quando traz tirinhas, por exemplo, com traços da oralidade, com a linguagem informal, com a linguagem do cotidiano, certo? Então, o Enem vai trabalhar bastante com esse tipo de linguagem. Então, o que seria a multimodalidade? O que seria um texto multimodal? Um texto multimodal é aquele texto que vai fazer um mix de formas diferentes de linguagem. Ele vai misturar as linguagens. Então, o texto multimodal, ele vai ter uma linguagem visual, ele vai ter uma linguagem que é típica da escrita, ele vai ter uma linguagem presente, que tem a presença aqui da oralidade, certo? Então, há um mix de linguagens. Aqui vai ter a linguagem não verbal e verbal juntas, certo? E para isso, eu trouxe algumas charges para vocês entenderem um pouquinho. E como eu havia falado um pouquinho da influência da internet no slide anterior, eu volto a repetir aqui. As pessoas, elas criam gêneros textuais conforme a sua necessidade. E a tecnologia, ela influencia diretamente nessa criação desses textos multimodais hoje em dia, certo? Porque, digamos que a internet hoje em dia, ela tornou mais curto o caminho entre leitor e o que está sendo apresentado ali, entre os interlocutores e tudo mais. Então, tudo, digamos que estaria mais fácil. Então, aí nós temos a constante produção de textos multimodais, certo? E aí, eu trouxe aqui um exemplo para vocês do que seria um texto com recurso multimodal. Aqui nós temos uma charge que fala assim. Aqui nós temos, digamos que seria uma propaganda ali no fundo, né, de um plano de governo, Plano Brasil Sem Miséria. E aí tem uma criança que fala assim: esquece a Disneylândia, eu quero ir para esse lugar aí, né, fazendo uma crítica. Eu não quero ir, no caso ele tá falando, não quero conhecer a Disney, eu quero conhecer o Brasil Sem Miséria. E aí nesse caso é uma crítica aí ao governo, né, a situação do Brasil, né, em que a gente tem uma Disney idealizada, a gente tem pessoas que falam bastante nisso, e a miséria do Brasil é um assunto que deveria ser bastante trabalhado, certo? Que tem um foco maior. Então a criança, através da sua fala, a gente vê uma crítica presente aí. A gente vê pela estratégia da chargem de utilizar essa propaganda, de utilizar. Aqui nós temos, primeiramente, a gente vai precisar analisar assim. Tem recurso imagético? Tem. Tem o recurso verbal? Tem o recurso verbal. Então, aqui nós temos um texto misto. Não verbal, verbal. Aqui nós temos a multimodalidade, certo? E o recurso da linguagem visual, da linguagem escrita, certo? E aí se utiliza de uma mãe, de um menino, né? Que eu acredito que eles estejam passando justamente por essa situação, que o menino fala que quer sair, né, da miséria do Brasil, e ele faz uma crítica citando a Disney, certo? Que é muito idealizado por muitos brasileiros e a Disney, mas nós temos que transformar o nosso Brasil, certo? E não ficar idealizando tanto coisas de fora, e a gente tem que se preocupar bastante com o que está aqui. Do outro lado, a gente tem Pinguins, né? Aqui a gente tem Polo Norte 2100. No caso, aqui está falando que no ano de 2100 no Polo Norte estaria tudo derretendo. E aí a gente tem pinguins falando assim, oxente, né? Oxente. E o sol lá atrás, um cacto, a gente encontra ossinhos aqui embaixo. Então aqui
seria uma crítica, né? A charge, ela tem essa característica de crítica, né? Sobre o derretimento, acredito, das geleiras, né? E falando aqui que em 2100 tudo estaria derretendo, um calor, e aqui faz uma, digamos, tem uma característica de humor, trazendo a ideia dos pinguins derretendo e trazendo aqui a ideia do Nordeste, como se o sertão ele estivesse presente futuramente onde os pinguins vivem, né? E até o pinguim ele solta uma mochente, que seria uma característica da oralidade. Então esses recursos estilísticos, esses recursos aqui visuais, no caso, perdão, do cacto, do sol, dos ossinhos no chão, eles representam, digamos que o sertão, né? E a linguagem verbal, o oxente, ele faz com que essa mensagem fique ainda mais explícita, digamos assim, porque realmente está fazendo uma comparação com o sertão hoje, a seca do sertão, e faz uma, no caso, quente, né? Com o que seria o Polo Norte em 2100. Muito quente, tá bom? E aqui, gente, eu espero que vocês tenham compreendido que são textos multimodais, o que é multimodalidade. Multimodalidade nada mais é do que vários modos, várias formas de linguagens presentes em um gênero textual, tá bom? E aí eu trouxe alguns gêneros para vocês compreenderem melhor isso. Aqui eu trouxe a propaganda, um clássico das provas do Enem. Todo ano tem questão com propaganda e é por isso que vocês precisam bastante conhecer os recursos da propaganda, certo? Aqui a gente tem essa propaganda sobre pizza, né? A gente tem o recurso das cores sendo bastante utilizados, a caixa alta para chamar a atenção da pessoa, né, que compraria, tá bom? Chamando aí a atenção. E aqui nós temos a presença da linguagem verbal, explicitando quais seriam os sabores, falando o valor, falando do que seria essa promoção, unindo essa promoção citada verbalmente às cores para chamar a atenção, a caixa alta, esses recursos simbólicos aí para chamar a atenção do receptor, certo? No outro lado, a gente tem uma campanha do governo pedindo, né, querendo chamar a atenção do receptor, do leitor, para que ele doe sangue. Lembrando que a propaganda ela tem uma característica apelativa, então ela vai se utilizar de recursos que atinjam o leitor, que provoquem o leitor, que façam com que ele seja influenciado por aquilo. Então ele vai se utilizar de recursos que influenciem o leitor a fazer algo, certo? Aqui na da pizza está influenciando ele a comprar. Dessa propaganda de doar sangue, fala bem grande em caixa alta, doe sangue, né? Porque essa corrente precisa de você. Então, há necessidade, o Brasil está precisando de doação de sangue, certo? E aí tem o recurso não verbal, né, de uma moça chamando você e de pessoas unidas atrás. Então, aqui nós temos um texto em que há a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal dentro da propaganda, certo? Embaixo, nós temos uma propaganda do Boticário, né? De um pai com a filha, cuidando da filha e falando assim, né? O melhor pai merece o melhor presente. Dê presentes, o Boticário. Então, aqui a gente já induz que isso é uma propaganda do Dia dos Pais, certo? Pela utilização da linguagem verbal, falando do melhor pai, merece o melhor presente. A gente aqui está sendo induzido a comprar um presente para o pai, certo? E utilizando a imagem do pai com a filha, dando a ideia de um bom pai, que seria explicitado depois aí, né, na linguagem verbal, o melhor pai merece o melhor presente. Então, aí nós temos a união que vai tornar mais expressiva essa mensagem. Então, a linguagem verbal e não verbal, certo? Temos as tirinhas também frequentemente utilizadas nas questões do Enem. As tirinhas. Então, aqui nós temos... no Enem é bem famoso as tirinhas, são famosas as tirinhas de Mafalda, certo?
Aqui nós temos tirinha de passarinhos, nós temos uma tirinha da Marvel, né, que se utilizou de recursos não verbais. Nessa tirinha, o Homem-Aranha, ele está de quarentena, né, é uma tirinha atual. Então ele está de quarentena, já que as pessoas estão em casa, ele não tem quem salvar na rua, né, não teria quem salvar na rua. E aí ele está se ocupando de afazeres domésticos. Então aí o Homem-Aranha, ele tá cozinhando, ele tá limpando a casa, ele tá fofocando ali, ele tá no celular fofocando, tá limpando as coisas, certo? E chega uma hora ali que ele enlouquece, né, digamos assim. Temos os passarinhos ali conversando, então aí seria um médico e um paciente. Então o médico fala assim: como está a sua saúde mental na pandemia? A paciente responde: eu sou a professora. E aí de imediato ele já fala: vixe, não precisa dizer mais nada. Então aí nós temos a união de recursos, né, verbais e não verbais. Os não verbais deixam explícito a situação, né, que nós já induz que a gente pense que está falando da pandemia, que está falando da nossa situação de quarentena, de coronavírus e tudo mais. Porque aí nós temos o recurso de quê? Nós estamos convivendo no nosso dia a dia, das máscaras, certo? Se a gente visse os dois sem máscaras, a gente poderia de cara pensar que poderia ser uma tirinha sobre uma consulta qualquer. Mas os dois utilizando máscara já induz que seria uma coisa bem atual, né, pra gente no nosso dia a dia, que seria a pandemia do coronavírus, certo? E aí, quando ele pergunta como é que está a saúde mental na pandemia, quando a mulher fala, né, desculpa, o passarinho fala que é professor, né, que é professora, ele já se espanta e já fala que não precisa dizer mais nada. Ou seja, ele já entende que a situação, a saúde mental está ruim por ser professora, por estar passando por toda essa dificuldade, sem aulas e tudo mais, certo? Então aí é a união da linguagem verbal, da palavra, do texto verbal e de recursos não verbais. Lembrar que no do Homem-Aranha não temos recursos, apesar que temos um finalzinho ali, um textinho que está em inglês, certo? Onde palavras ali. Mas a predominância aqui é da linguagem não verbal, tá bom? E aqui nós temos outra tirinha. O menino, ele tá olhando pela janela e ele fala assim: será que ainda precisa quarentena? Parece tudo bem. E aí a mãe fala assim, a mãe ou o pai, não sei: paciência, meu filho, porque se parece tudo bem, é sobretudo graças à quarentena. Então, aqui ele tá falando que o menino olha pela rua, acha que tá tudo bem, que não tá acontecendo nada, né? Porque as pessoas estão dentro de casa e ele não vê nada, digamos que ele não estaria vendo nada de errado na rua. E aí a pessoa vai e responde falando que se parece que está tudo bem, graças à quarentena. Porque a quarentena seria algo que seria fundamental para que isso passasse, né? Para que as pessoas respeitassem essa quarentena e que a gente conseguisse superar essa pandemia. Próximo gênero multimodal: a charge, também é muito frequente na sua prova do Enem. A charge, que tem a tirinha, ela tem críticas assim, mas o foco da tirinha geralmente é mais humor, certo? Sátiras. Na charge a gente tem a predominância da crítica social, da crítica política, certo? E na charge, geralmente nós temos um quadrinho, normalmente, podemos ter mais. Na tirinha nós temos uma continuidade, digamos assim. Então bora lá. Vestido para o Natal? Não, para o ano eleitoral. Aqui ele acha que ele está vestido para o carnaval, né? Porque ele está vestido de palhaço, mas ele rebate falando, né? Não, para o ano eleitoral, ou seja, que ele seria feito de palhaço mais um ano, né? Pelos políticos. Na próxima charge nós temos medo em cima. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Então aqui nós temos nas duas charges recursos não verbais, seria a utilização dos personagens, das cores. Aqui a maior importância desse recurso não verbal seria na roupa do palhaço na primeira charge, né? Que faz com que a gente compreenda a mensagem. Porque, imagine,
vestido para o carnaval. Se não mostrassem quem seria essa pessoa com quem ele está falando, a gente entenderia o que ele está falando? Não. Então é fundamental aí nessa charge a união das duas linguagens, certo? As duas formas de linguagens. Na próxima, nós temos medo. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Aqui nós temos uma charge feita agora nessa pandemia, né? Falando assim, que o cara, ele não tá ameaçando a mulher com arma, nem com nada, nenhum objeto cortante, mas ele ameaça com espirro. Então, o espanto, né, que o espirro tá causando hoje em dia é muito grande, porque a gente já acha que uma pessoa que demonstra qualquer sinal de gripe, por exemplo, ela já está com Covid. Então, isso aí traz certo humor, né, uma crítica, falando do medo, e inclusive nós temos um título ali de medo, né, que o medo que transparecendo aí o medo que o Covid está passando para as pessoas. Então a moça, ela já pega a bolsa para entregar, a gente vê o balanço ali pelos recursos, né, utilizados não verbais, né, seria a mexidinha da bolsa, que ela vai entregar com medo desse espirro do rapaz. E a gente não vê que ele tá com arma nem com nada, mas ele ameaça a moça com espirro. E aí ela já fica com muito medo para não pegar Covid. É essa a interpretação, né? Então aí a utilização novamente de recursos não verbais, mostrando o nariz dele bastante vermelho, né? E a bolsa e tudo mais. Então a união da linguagem verbal e não verbal. Nós temos ainda os quadrinhos. Os quadrinhos aí, os quadrinhos eles sempre vão trazer essa linguagem verbal e não verbal, né? Trazendo aí os personagens, trazendo toda a história representada de forma não verbal, os acontecimentos, tudinho. A gente vê aqui, por exemplo, nessa da Mônica, a gente vê onomatopeias, enfim, pof, track, né? Então aí nós temos vários recursos expressivos. Nós temos nos quadrinhos, principalmente, nós temos a linguagem presente da oralidade, né? A gente não vê no quadrinho, na Turma da Mônica, por exemplo, a gente vê uma linguagem infantil, uma linguagem próxima do cotidiano, né? Na tirinha aqui da Marvel, nós temos uma tirinha dos Vingadores, né? Então aqui vai ter uma linguagem também próxima desse grupo, que seria dos heróis, então com gírias de heróis, certo? E tudo mais. Então, aqui nós temos a união da linguagem escrita, da linguagem visual, né? Bastante trabalho da linguagem visual, das cores, utilização de onomatopeias, tá bom? De um desenvolvimento muito grande na parte das HQs, dessa linguagem, principalmente a linguagem visual, da linguagem não verbal. Mas aqui a linguagem verbal, ela é fundamental para você entender a HQ, tá bom? Para entender os acontecimentos. Então aqui mais um gênero multimodal. E temos os nossos queridos memes, né, utilizados, que nós utilizamos todos os dias. Todos os dias eu utilizo algum meme, né, seja em figurinhas de WhatsApp, seja compartilhando em Facebook, Twitter, Instagram, tá bom? Sempre tô vendo meme, acredito que vocês também. Então, os memes, eles fazem parte dessa ideia de que a sociedade, ela necessita, ela cria gêneros textuais conforme a sua necessidade. Então a internet, as redes sociais, elas fizeram com que a gente tivesse a necessidade de criar isso, né? De criar uma linguagem com humor, uma linguagem imediata. Hoje em dia a gente pode nem escrever algo assim muito grande que uma figurinha ou um meme já representa o que a gente quer dizer, né? É uma linguagem adaptada a esse novo universo, ao universo da tecnologia, da internet, tá bom? Então, nos memes a gente tem frequentemente a presença da linguagem não verbal, porque a imagem em si, ela já representa muito. Mas a gente sempre coloca um título ou outro, a gente encontra um título ou outro, né? E os memes, eles sempre vão ter a ideia de humor, de sátira, né? De recursos realmente para causar graça nessa situação, né? Então aqui nós temos a Joelma
o que seria triste, mas por dentro ela tá rindo. A menina ali super plena, enquanto tá acontecendo o maior fuzuê atrás dela. Nós temos aqui Renata Sorrah pensando, né, quando a gente fala que, quando a gente, por exemplo, o que tá acontecendo, né, aqui, nela a gente ainda vê a união de recursos matemáticos, que a gente, por exemplo, quando a gente pensa nessas fórmulas de geometria, a gente às vezes fica voando, principalmente a gente que é de humanas, né? Aí tem a união do que seria difícil aí nessa matemática com a imagem dela, unindo aí esses símbolos, essa linguagem não verbal, essa linguagem visual, produzindo o efeito que esse meme quer, que é não tô entendendo, eu tô pensando e tudo mais, né? Temos a Mônica falando, tá, né? E aí nós temos o recurso visual, né, não verbal da Mônica e o como uma linguagem verbal e com a característica de humor. Temos ainda a menina ali super plena com seu champanhe, né? E a linguagem verbal em cima, que vai dar um significado que essa pessoa que postou esse tweet quer dizer, né? A união. Esse tweet ele só seria, digamos, compreensível, porque a menina poderia postar e não ter significado algum, só a foto dessa menina. Mas ela quis unir as duas coisas e mostrar que essa expressão da menina na foto representaria o que ela disse em cima, né? Então, eu depois de conseguir lugar na janela do busão. Então aí ela fica bem plena, né? Então aí, novamente, a união dessas duas linguagens. Embaixo a querida Gretchen, né? A imagem dela bem plena lá atrás e a união de novo da palavra ao recurso visual. Então a imagem de Gretchen, rainha dos memes, ao recurso verbal, né? Falando sim, ela olhando no espelho e falando assim, sim, sou uma garota muito má. Então aí os memes também são gêneros textuais, né? O meme ele é um gênero multimodal, tá bom? E aqui nós temos muitos outros gêneros multimodais. É só lembrar de gêneros que unem formas diferentes, modos diferentes de linguagens em um mesmo gênero, né? E aqui nós temos as figurinhas, né? Exemplo das figurinhas do WhatsApp. Nós temos os livros, os romances, os livros didáticos, os livros paradidáticos, né? Temos as revistas, as capas das revistas, né? Com que a gente tem uma foto, geralmente é um modelo ou de alguma situação. E aí nós temos textos na frente, né, dessa revista. A gente tem anúncios, a gente tem letras em caixa alta, coisas que chamem a atenção na frente, nessa capa dessa revista, né? Para que chame a atenção do leitor e que ele pegue essa revista que ele tenha vontade de ler, né? Temos as pinturas com recurso, em sua grande maioria, não verbal, né? Mas que tem a união de bastante coisa aí. Temos os GIFs que, assim como as figurinhas, os memes também tem essa característica não verbal. E também o gênero multimodal, ele tem uma característica muito forte da tecnologia, tá, gente? Por isso que a gente, durante essa aula, a gente tá vendo muito eu falando sobre GIF, sobre memes, sobre figurinhas, sobre esse universo da internet, sobre HQs e tudo mais. Porque são coisas que estão próximas da gente, certo? Da nossa sociedade, e que são coisas que realmente vão se utilizar dessas diversas linguagens, da linguagem oral, da linguagem escrita, da linguagem visual, certo? Aí nós temos os GIFs, nós temos os posts em que nós fazemos em redes sociais diversas, diferentes. As ilustrações, nós encontramos ilustrações perfeitas aí. Aí eu vejo bastantes ilustrações muito bonitas no Instagram, bem críticas assim, então tá presente também aí no cotidiano. E os tweets, né, do Twitter, que acredito que vocês também vejam, que também unem essa linguagem verbal, essa linguagem não verbal também, porque aí em um tweet, como eu mostrei o da menina ali anterior, vai se utilizar de uma linguagem de um textinho para mostrar o que a imagem quer dizer embaixo, né? Então a multimodalidade, novamente reforçando,
a multiforma, digamos que seria a multiforma da linguagem. Maneiras diferentes de se enxergar a linguagem, de trabalhar a linguagem, de envolver recursos diferentes na expressão da linguagem. Então a gente vai envolver símbolos, vai envolver gestos, vai envolver expressões, palavras, letras, sinais e tudo mais. Então tudo que simbolize recursos visuais, então tudo que possa expressar alguma coisa, né, unido ali, vai se tornar um gênero multimodal, tá bom? E agora, gente, que nós já trabalhamos essa questão da multimodalidade e de seus gêneros textuais, que são infinitos, nós vamos trabalhar algumas questõezinhas aqui para que vocês fixem bem esse conteúdo, tá bom? Então, bora lá. Aqui nós temos uma questãozinha com a tirinha de Garfield. E eu trouxe justamente para vocês trabalharem com gêneros multimodais, né? Gêneros textuais multimodais que estejam perto dessa prova do Enem, que estejam próximos. Porque tem gêneros que, digamos que seriam mais afastados. E nós temos gêneros que estão bastante presentes nessa prova, tá bom? E são esses que a gente precisa desenvolver bem. Então aqui nós temos uma tirinha. Aqui nós temos Garfield comendo e dando clique ali no computador. Depois ele vai descansar, tirar uma sonequinha. E chega o cara e manda ele sair. E aí o cara sai, vai ler na rede que ele tava. E ele com raiva, ele vai e rasga a rede. E o cara cai ali, né? Fica no meio daquele furo. E aí, com isso a gente percebe a utilização da linguagem não verbal, né, mostrando as ações de Garfield. Em nenhum momento Garfield fala, né? Então, as coisas aí, as ações dele estão sendo mostradas através das imagens da tirinha, tá bom? E o cara, ele chega e fala fora. E embaixo a gente tem a onomatopeia slash, né? Então, aí nós temos os recursos verbais presentes, a união desses recursos para dar esse reforço aí nessa expressão do que quer ser dito. Então, bora lá. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que, letra A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. Claro que não, né, gente? Porque só 2 quadrinhos se utilizam dessa linguagem. Não, 3, perdão, ainda tem um clique lá em cima, né? E o Garfield.com. Mas assim, a predominância aqui seria da linguagem não verbal, mostrando as ações de Garfield, mostrando aqui o outro personagem, mostrando o rasgo ali, né? Quando o Garfield ele vai rasgar a rede, mostrando que estava de dia e depois fica à noite. Então aí nós temos a predominância dessa linguagem visual, tá bom? Então essa resposta está errada. Letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Claro que não, né, gente? Faz muita diferença. Por quê? Porque quando ele fala ali fora, né, ele poderia só estar apontando para trás, né? E a gente poderia imaginar que ele poderia estar falando de alguma coisa que estaria ali atrás, né, chamando ele para alguma coisa. Quando ele fala fora, ele deixa explícito que ele está expulsando ele ali daquela rede. Então, faz muita diferença nesse caso. É importante. Foi importante a união dessas duas linguagens aí nessa questão. Então, essa alternativa está errada. Letra C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Correto. Corretíssimo. Se não fosse essa linguagem verbal, talvez a gente ficasse naquela ambiguidade do que ele teria pedido para Garfield fazer. Se ele pediu para ele pegar alguma coisa, ou para ele sair, ou a gente não saberia a forma com que ele estaria pedindo. Aí a gente já vê que ele está expulsando de forma grosseira, né? A linguagem verbal, ela trouxe essa ideia, a exclamação ali, tá bom? E a linguagem não verbal é fundamental para a gente saber o que está acontecendo também. Então aí, a união dessas duas linguagens são fundamentais para o entendimento dessa tirinha. Então a resposta é letra C.
tá bom? E embaixo a gente tem a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Pelo contrário, influencia muito. É que a organização da tirinha na sequência faz com que a gente entenda o que está acontecendo, né? Sucessivamente. O que está acontecendo após essa ação. Então é fundamental. Não teria sentido a gente falar que não influencia na compreensão da tirinha, porque influencia sim. Se a gente, por exemplo, pegasse o cara falando fora, botasse como primeiro quadrinho e Garfield deitado depois, não faria sentido algum, né? Ou o cara deitado primeiro e ele falando fora, não faria sentido depois, né? Então, importa sim essa sequência cronológica. Então aqui a resposta é letra C. Segunda questão, e é uma questão do Enem, tá bom? Eu trouxe para que vocês entendam como é que o Enem desenvolve essa questão de um gênero multimodal. E aqui nós temos uma propaganda. Lembrando que a propaganda tem aquela característica apelativa de chamar a atenção do receptor, tá bom? Então bora lá. Nessa propaganda a gente tem um recurso não verbal aí sendo utilizado, um recurso visual, que dá a entender que seria um monstro indo atacar alguma coisa. E aí, esse monstro sozinho a gente não entenderia o que isso estaria representando. A gente poderia pensar que seria um monstro, alguma coisa do tipo, ou até não pensar que seria um monstro, pensar que seria outra coisa. Mas é fundamental aí a presença do recurso verbal para que a gente entenda a mensagem que está sendo passada, tá bom? Então bora lá. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. E ainda embaixo a gente tem: denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Aqui a gente tem uma relação muito forte de interdependência aí, né? Porque, por exemplo, se só tivesse esse recurso visual desse monstro e esse texto que está dentro dele, a gente talvez não soubesse dessa propaganda que é tratada da violência sexual infantil, porque só está falando assim: para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono. Que pesadelo seria esse? Essa criança ela estaria apanhando, ou sei lá, alguma coisa de ruim poderia ter acontecido com essa criança. Mas aqui a importância muito grande é do recurso verbal, da linguagem verbal utilizada, do textinho ali embaixo falando: denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. E aí pedindo para que as pessoas elas tenham essa atenção a essa situação, né? E tocam nesse assunto, falando que o pesadelo das crianças não acontece só quando elas estão dormindo. Existem crianças que passam por pesadelo sem estar dormindo. Todos os dias elas passam por esse pesadelo, tá bom? Então aí é preciso que a gente denuncie para que essas crianças saiam dessa situação, tá bom? E sejam socorridas, certo? Então é um apelo aí para que as pessoas sejam conscientizadas tenham consciência do que está acontecendo e que denunciem essa situação. Então bora lá. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, e aí falando da veiculação, né, das propagandas nos meios de comunicação, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo, lembrando que metáfora é uma comparação implícita, né? Não tem uma comparação utilizando de um como, por exemplo, tá bom? E aí, bora lá. Letra A. Informar. Essa metáfora está sendo utilizada para informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la? Claro que não. Informar crianças do que está acontecendo, não. Aqui é conscientizar, fazer com que os adultos, principalmente, que as pessoas da sociedade denunciem esses casos de violência sexual. Bom, não informar crianças. Letra B. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Não, gente, aqui em nenhum momento está falando principalmente de violência sexual de meninas. Aqui está falando das crianças em si, todas as crianças, e não está fazendo uma denúncia. Está pedindo que as pessoas tomem consciência e denunciem. Está pedindo que as pessoas elas denunciem, fazendo um apelo para que as pessoas denunciem
qualquer caso de violência sexual infantil. Então não tá buscando denunciar abuso sexual contra meninas, não, tá bom? Tá pedindo para que as pessoas denunciem a violência sexual num todo contra crianças, tá bom? Letra C. Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Corretíssimo. Aqui falando da devida dimensão do que é abuso sexual, é quando faz essa comparação, é quando essa metáfora é utilizada, né? Comparando com um pesadelo. Que é você ter. Para uma criança é muito ruim, uma criança pequena, ela passar por um pesadelo, porque ela fica assustada, ela tem medo. E aí, essa dimensão ela é dada quando fala que esse pesadelo acontece antes da criança dormir, antes do sono. Essa criança ela tá convivendo com esse pesadelo sempre, né, todos os dias. E aí é que vem, depois, né, ali embaixo, e é explícita a importância dessa denúncia, né? Enfatizando a importância da denúncia. Então a resposta é a letra C. Na letra D a gente está falando destacar que a violência infantil predomina durante a noite. Em nenhum momento está falando disso. A comparação com pesadelo com o sono, mas não tem nada falando sobre violência sexual infantil à noite, certo? E letra E, chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono. Também não, gente, também não. Não tá dizendo que as crianças elas são abusadas quando elas estão dormindo. Pelo contrário, tá falando aí que antes dessas crianças dormirem, de terem algum pesadelo, de terem algum sentimento ruim quando estão dormindo, né, tendo pesadelo mesmo, esse pesadelo ele já chega antes de elas dormirem, porque elas estão sendo abusadas sexualmente. Então aí a resposta, letra C. Terceira e última questão, a gente tem uma charge, tá bom? Novamente aí utilizando esse recurso verbal e o recurso não verbal, tá bom? Utilizando aí dos personagens, das personagens e as palavras aí, os textinhos, as caixinhas aí para poder trazer essa união entre os dois textos, certo? Então bora lá. Vou ler primeiro aqui o enunciado. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Então quer saber qual é a crítica que está sendo feita aí ao uso da internet, né? Aos meios de comunicação. Então bora lá. Vida social sem internet. Aí perguntando, né? Existe vida social sem internet no caso, né? O blogueiro profissional. Pro blogger. Aí uma moça chega atrás dele e faz assim: você está no Orkut? Ele falou: estou. E no MySpace? E no Facebook? Ele falou: em todos. Até no Twitter? Ele: claro. E aí ela fala: você está em todos os lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Então aí a gente vê claramente que é uma crítica, que ela fala, né, que raramente vê ele no mundo real e que esse cara, ele vive nas redes sociais. Então a vida dele está sendo nas redes sociais. Os relacionamentos dele estão sendo construídos nas redes sociais, certo? E na vida real ele não está sendo encontrado. Então ele está sendo distanciado das pessoas ao, digamos que, ficar recluso a essas redes sociais. Então por isso que está perguntando: vida social sem internet? Essa vida social ela ainda existe sem internet, porque as pessoas elas estão tão presas à internet que às vezes o contato pessoalmente é muito raro. As pessoas elas preferem, por toda essa questão de resposta imediata e tudo mais, elas preferem mandar uma mensagem do que ligar: vamos se ver hoje, vamos conversar e fazer isso. Não, eles preferem conversar pelo chat, por exemplo, né? Facebook e tudo mais. Então, essa é a crítica dessa charge, tá bom? Falando que não encontra ele no mundo real, porque ele está em todos os lugares, mas não na vida real. Ele está em todos os lugares, nas redes sociais, na internet. Então, bora lá. Letra A. Qual seria essa crítica? Letra A. Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamentos. Segura isso aí.
Vamos segurar e vamos para as outras. Letra B. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais? Com certeza não, gente. Em nenhum momento tá falando que uma é melhor que a outra. Não, aí só tá fazendo uma crítica a essa utilização excessiva das redes sociais, enquanto o contato pessoalmente, né, está sendo totalmente deixado de lado, digamos assim. É muito raro, como ela fala, e raramente te vejo no mundo real. Então, esse contato entre os dois é raro, pessoalmente. Letra C. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem nada a ver, né? Ela não está enaltecendo. Pelo contrário, ela está perguntando porque ela não encontra ele pessoalmente. Ela está perguntando em que lugares ele está, mas ele sempre está na internet. Tá bom? Ela não está enaltecendo essa pretensão dele de querer estar em todos os lugares, até porque ele só está em todos os lugares nas redes sociais, não no mundo real, né? Então ela não enaltece, não. Letra D. Descreve com precisão as sociedades humanas do mundo globalizado. Não, gente, em nenhum momento. Essa daí é totalmente delírio coletivo, essa letra D, né? Porque não está descrevendo nenhuma sociedade humana no mundo globalizado. Não tem descrição precisa aí. Então, essa letra D cancela. Letra E. Concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. Não, também não está afirmando nada disso aí, né? A única coisa que é feita aí é uma crítica, porque há um distanciamento entre relações sociais na internet e relações sociais na vida real, fisicamente, pessoa para pessoa, contato ali pessoalmente mesmo, e comparando, né, fazendo uma crítica a esse uso excessivo das redes, esses relacionamentos virtuais, né? Então a letra A é a resposta, quando fala assim: questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Realmente questiona, porque ela questiona ele. Onde é que ele tá? Ele tá integrado a essas redes sociais, né? E ele tá preso a esses relacionamentos aí. Tanto é que no final ele bota a mão assim no queixo e fica pensativo, né? Porque ele tá em todos os lugares, mas na internet. Fisicamente, pessoalmente, ele não se encontra. Então a resposta aí é a letra A. Crítica a toda essa situação, dessa vida social que existiria sem internet. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, me procurem para eu poder ajudar vocês, certo? Obrigado por assistirem até aqui. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês nessa aula. É muito importante para que a gente siga fazendo essas aulas, certo? Que a gente consiga ajudar vocês a se preparar para essa prova, né? A prova de linguagens é uma prova muito gostosa de fazer, porque é uma prova que se aproxima do cotidiano da gente, certo? Então, qualquer dúvida, podem me procurar que eu vou buscar auxiliar vocês sempre. E se vocês não entenderam, se vocês têm alguma sugestão para me dar, podem me procurar que eu vou aceitar todas as sugestões possíveis e vou buscar tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.